Amados irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa tarde, lendo aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 43. Eu vim aqui acerca a respeito de como que era a vida dos primeiros cristãos, os cristãos que vieram antes de nós, como que era a relação deles, como que era a vida deles no dia a dia e como que eles administravam suas finanças e tudo que eles tinham. E olhando para essa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, nós vemos que a vida dos nossos irmãos do passado, os nossos irmãos mais antigos, é totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, o evangelho que nós estamos vivendo está muito longe, muito distante do evangelho do início, no qual o Senhor Jesus viveu, no qual os apóstolos viveram. Olhando para essa passagem, eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. A partir do versículo 43, diz a palavra do Senhor: Os apóstolos faziam milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiu o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvava a Deus por tudo, e era estimado por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Só até aqui. Então nós vemos a diferença do evangelho em que nós estamos vivendo hoje para o evangelho que viveu Jesus Cristo, que viveu os apóstolos. Não tinha essa de que eles pensavam só em si. Não, de forma alguma. Todos pensavam uns nos outros. Não tinha essa de que a casa é minha, o carro é meu. Muito pelo contrário. Aqueles irmãos que tinham mais que os outros, ele olhava para aqueles irmãos que não tinham nada. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, para que a gente entenda, vamos supor que naquela época tinha irmãos que tinham fazendas, carro de luxo, como hoje nós vemos carro aí, 300 mil, até mais, 1 milhão. Vamos supor que naquela época os irmãos tinham uma casa, um sítio, uma fazenda, no valor de 4 milhões, ou uma casa. Eles, como servos de Cristo, o que eles fariam? Eles pegariam essa casa no valor de 4 milhões, ou um carro, levava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam e repartiam de acordo com a necessidade de cada irmão. Ou seja, eles vendiam suas propriedades, tudo que tinham. Eu acredito que eles compravam coisas mais baratas para poder dividir com os irmãos. Porque isso sim é o evangelho de verdade. Isso sim é amar o próximo. Mas nos dias atuais nós vemos o evangelho que cada um pensa em si. Cada um pensa em si. Infelizmente o que eu vou falar aqui é a pura realidade. Principalmente na liderança. Pastores, presidentes. Só eles que crescem. Por que as ovelhas não crescem, não prosperam? Tem algo de errado nisso aí. Pastores andando de jatinho particulares, de carro de luxo, carro de 700 mil, 1 milhão, enquanto tem irmãos que não têm uma bicicleta para andar. Será que o evangelho é só para os presidentes prosperar? Será que no evangelho só os líderes, os maiores, que estão no topo, têm que prosperar? E por que os irmãos que estão embaixo não podem prosperar? Nós vemos nessa passagem que eu acabei de ler em Atos capítulo 2, a partir do versículo 43, que todos prosperavam, porque os que tinham mais dividiam com os que não tinham, e todos prosperavam, e ninguém sentia falta de nada.
Agora eu pergunto, hoje, no evangelho de hoje, quem tem um carro de 1 milhão, uma casa de 1 milhão, 2 milhões, e vende para dividir com aqueles que não têm, para comprar uma casinha de 20 mil, 15 mil? Qual desses líderes hoje em dia faz isso? Qual deles pega o seu jato e vende para ajudar o próximo? Mas você vê eles em mansões, em carros de luxos. O evangelho não é para prosperar. E por que eles prosperam tanto? Será que eu que estou errado em falar o que eu estou falando? Ou esses líderes estão errados e ninguém tem coragem de falar? Porque nós vivemos numa época em que quem está embaixo não pode se opor a quem está em cima. Mas o evangelho que eu conheço não é dessa forma. A palavra que serve para quem está embaixo serve para quem está em cima. O Deus que fala com quem está embaixo fala com quem está em cima. Só que muitas lideranças colocam na cabeça das pessoas que elas têm que ser obedientes e submissas de qualquer forma. Não importa se eles estão errando na liderança, não importa se eles estão fazendo algo de errado, mas eles falam: não toquei no ungido do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor a quem o Senhor levantou. O tocar, que a Bíblia cita, é matar fisicamente e não bater de frente contra as coisas erradas que muitos líderes fazem. Você já pensou quantas pessoas, quantos irmãos, nesse momento que eu estou falando, estão internados, precisando de uma cirurgia, estão na fila do SUS, estão passando fome, enquanto que muitos líderes, pastores, eu não estou falando aqui de padre não, estou falando aqui do meio evangélico, dos cristãos evangélicos, eu estou falando aqui da casa a qual eu sirvo. A casa que eu falo, quando eu falo a casa, não estou me referindo à igreja local, mas no contexto geral dos irmãos em Cristo evangélico. Quantas pessoas poderiam ser curadas através do amor, se esses líderes milionários tivessem amor pelas ovelhas, pelo próximo? Mas não é isso que nós vemos nos dias atuais. Nós vemos irmãs morrendo na fila do SUS, mães chorando porque o filho não tem o que comer, porque não tem como comprar um remédio para o seu filho, pai chorando porque não tem como dar o que sua esposa precisa. Mas, mesmo assim, esses líderes querem dízimo, querem oferta de todos os jeitos, todas as custas. Se você não puder ofertar, dizimar para eles, como disse o pastor José Carlos, você não vale uma prata furada. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus não valeu nada? A salvação é comprada por 400 reais, 20 mil reais, pelo dízimo, pelas ofertas? Não é isso. O fato de uma pessoa não poder dizimar e ofertar, e comprar um remédio para alguém que está necessitado, um alimento para o seu pai, seu filho, isso não vai fazer com que Deus te amaldiçoe, não vai fazer com que Deus te mate. Jamais Deus iria pedir para você deixar de comprar um remédio para alguém que está enfermo dentro da sua casa. Deus não vai pedir para você deixar ninguém da sua família morrer para você investir no reino dele. Até porque investir em família é investir no reino de Deus. O primeiro investimento no reino de Deus começa dentro de casa, em todos os aspectos. Mas não é isso que muitos líderes falam. Se você tem fé, mesmo que alguém da sua família esteja doente, leva o dízimo, leva a oferta, porque Deus vai curar. Será que é isso mesmo? Será que isso é o modo certo de pensar? Será que Jesus faria isso? Eu tenho minha opinião aqui comigo baseada na Bíblia. Jesus, certa feita, fala para os fariseus começam a questionar Jesus acerca dos discípulos, porque que os seus discípulos como se lavar as mãos. E Jesus faz uma pergunta, um questionamento a eles também: e por que vocês ensinam leis humanas como se fosse mandamento de Deus? Então, em nome da religião, dos mandamentos humanos, das leis humanas, é exigido muita coisa, é se colocar num fardo maior do que o que Jesus nos ordena carregar. O evangelho não é fácil de carregar.
O evangelho é pesado, mas tem muitos líderes que acham que o evangelho é leve e coloca mais peso sobre os ombros das pessoas e não ajuda eles a carregar nem sequer com um dedo, como disse o Senhor Jesus. Vocês colocam fardo pesado nas pessoas e não ajuda elas a carregar nem sequer com um dedo. E essa é a realidade. Estamos distantes do evangelho de Cristo. Talvez muitos vão questionar esse vídeo. Não sou contra dízimos e ofertas, eu deixo isso bem claro para todo mundo. Mas não ao ponto de ver um pai, uma mãe, um irmão padecendo em cima de uma cama e eu falar, não vou ajudar porque eu dediquei isso a Deus. Jesus repreendeu os fariseus por conta disso, porque Jesus disse, por que vocês ensinam as pessoas que se elas têm algo que poderia ajudar os seus pais em sinal de honra e de respeito, mas vocês dizem que essas pessoas não podem ajudar porque dedicou a Deus? Vocês estão pecando fazendo isso. E quantas pessoas falam para a gente não ajudar outras pessoas porque o dízimo, a oferta é dedicada a Deus? Aí nós vamos para a passagem de bom samaritano, onde passa o levita, passa o sacerdote. Certamente eles disseram, não vou ajudar porque eu estou a serviço da obra de Deus, não posso chegar atrasado na igreja, porque eu estou a serviço de Deus, não posso parar para ajudar. E passa o samaritano e para ajudar. E Jesus, contando a sua parábola, ele pergunta aos fariseus que se achavam mais próximos de Deus, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus pergunta, quem foi o mais próximo do homem caído e quem foi o mais próximo de Deus? Quem fez a vontade de Deus? Eles falam, certamente aqueles que agiram de bondade para com aquele homem. Ou seja, será que alguém está pecando? Ou está fazendo a vontade de Deus em ajudar alguém, mesmo sendo com dízimo, com as ofertas que seriam levadas para a igreja? Será que isso é considerado como obra de Deus se for levado para a igreja? Não é isso que eu entendo. E não é isso que eu vejo na Bíblia. De forma alguma. Eu sei que muitas pessoas vão querer questionar por conta dessas palavras, mas eu estou falando baseado biblicamente. E é o que a gente vê na realidade. Então nós vemos na passagem que eu li em Atos capítulo 2, a partir do versículo 43, a diferença do evangelho. Eu pergunto hoje, qual pastor, presidente, qual o irmão ricaço tem feito essas obras? Sabe por que a igreja atual tem tantos irmãos padecendo, morrendo na fila do hospital, padecendo de enfermidade, de fome, sem ter o que comer, sem ter como pagar a conta de luz, a conta de luz sendo cortada? Sabe por quê? Por conta disso. Por conta desse evangelho que as pessoas falam. Não, irmão, deixa a sua conta de luz cortar, deixa o seu gás acabar, não pague as suas contas, mas traga o dinheiro para Deus, porque Deus vai prover, Deus vai prover. Eu não acredito nesse evangelho, eu não acredito nesse evangelho. Eu não acredito nesse evangelho. E não foi isso que Jesus ordenou. Deixe de pagar as suas contas, deixe de ajudar o próximo e traga para a minha casa, para a minha obra. De forma alguma. A obra de Deus começa na nossa casa, dentro da nossa casa, em todos os aspectos, em todas as formas. Jamais Jesus faria isso. Aquele homem que ninguém dava nada, os fariseus, desprezou o samaritano, se achavam santos demais, perfeitos aos olhos deles. Eles foram negligentes porque ao invés de ajudar e amar, eles desprezaram em nome da lei da religião deles. E quem fez e agradou a Deus foi aquele que ajudou aquele homem caído, aquele homem ferido. Ele fez a vontade de Deus e agradou a Deus. Ele fez o que agradou aos olhos de Deus. Então, nesse mundo que nós vivemos, não tem como aceitar esse evangelho. Porque aqui onde eu acabei de ler, todos prosperavam, ninguém sentia falta de nada. Eu pergunto para você, aí mesmo na igreja que você congrega, em qualquer uma, vai e pergunta assim, faz essa pergunta: tem algum irmão aqui que necessita de alguma coisa? Eu digo para você que 90% vai levantar a mão e precisa.
E precisa. Agora eu falo para você dessa forma. Pergunta para os presidentes das igrejas. Há alguém entre vocês que necessita de alguma coisa? Todos vão balançar a cabeça dizendo que não. Porque eles têm com abundância. Eles têm carro de luxos, aviões de luxo, casas de luxo, mansões, comidas caras, bebidas caras. Eles têm. Então essa é a realidade do evangelho de hoje. E quando alguém fala da forma como eu estou falando, muitos falam, não toque no ungido do Senhor, não fale contra Deus. Não se engane, eu já falei para vocês. O tocar que Davi falou é não matar fisicamente. Muito pelo contrário, a Bíblia manda nós denunciarmos todos que estão fazendo errado. Quer dizer que nós podemos apontar, corrigir as pessoas que não são evangélicas, mas não corrigimos que estão ao nosso lado? Tem que passar pano grosso, passar a mão por cima, porque é líder, não importa? Ei, quando Deus mandava os profetas falar, eles iam falar contra os reis, as autoridades. Deus mandou falar contra Davi que pecou. Vai lá, Samuel, e fala contra Davi, que era rei de Israel. Denuncia o pecado dele. E tantos outros reis, Herodes, João Batista vai lá e fala, Herodes, adúltero. Denunciou o pecado de Herodes. Mas muito acham que porque está na liderança tem que fazer as coisas erradas e todos baixarem a cabeça, se curvar diante deles, como se eles fossem um Deus. Eu chamo isso ditadura religiosa. Eu não considero como evangelho de Cristo. Eu considero como ditadura religiosa, onde você não pode falar qualquer coisa, onde você não pode expressar sua opinião, porque a ditadura é isso, você tem que concordar com tudo, mesmo que esteja errado, você tem que concordar. E nós vivemos no meio do evangelho uma ditadura religiosa, por muitos líderes, que você não tem direito de fala, ainda que Deus revele algo e manda você falar, que é contra as ações de muitos líderes infiéis. Não estou generalizando, existem muitos líderes, homens de Deus, que não se corromperam e que lutam contra o pecado. Eu oro todos os dias por esse, para que Deus continue abençoando eles. Mas oro todos os dias para que todos os falsos pastores, líderes, caiam do altar, caiam do púlpito, para que Deus desça com justiça sobre eles. Quer viver o verdadeiro evangelho? Dividam o que vocês têm com abundância. Dividam. Não adianta subir lá no altar e pregar o amor lá para os irmãos que estão padecendo. Quer dar uma prova do amor de Cristo? Divida das mansões que vocês têm, dos carros luxuosos que vocês têm, da conta bancária gorda que vocês têm. Divida o que vocês vão estar fazendo, obedecendo o evangelho de Cristo. E muitas pessoas serão felizes por isso, e Deus se alegrará com as ações de vocês também. Não pense só no umbigo de vocês. Não pense. Às vezes o irmão chega lá, vai desabafar. Ah, irmão, vamos orar que Deus vai resolver. Não jogue para Deus fazer aquilo que você pode fazer, não. Como que eu tenho condição de ajudar o irmão? Aí o irmão chega, fala da necessidade. Eu vou dizer, vamos orar para Deus resolver. Negativo, que tem que resolver é a igreja. É a igreja que tem que resolver a necessidade dos irmãos. É a igreja. Era para isso que as ofertas e os dízimos entravam na igreja de Atos dos Apóstolos, para suprir a necessidade de toda a igreja, e ninguém sentia falta de nada. Sabe por que isso acontecia? Porque ninguém tinha falta de nada? Porque existia amor no meio dos irmãos. Os pastores de Atos dos Apóstolos não diziam, aqui é meu. Os presidentes de Atos dos Apóstolos não diziam, aqui é meu e não divido com ninguém. De forma alguma, existia amor na igreja de Atos dos Apóstolos, no meio da igreja. Infelizmente, não está existindo esse amor nas igrejas atuais. O amor que muitos estão pregando é isso. Se você ama Deus,
Faça um voto de 10 mil, deposite R$ 1.000. Se você tem fé, deposite R$ 200, R$ 500. Se você ama a Deus, faça um voto de R$ 1.000. Esse é o amor que muitos estão pregando nas igrejas. Aí se você não fazer a vontade desses líderes que falam isso, você não ama a Deus. Você é um incrédulo, não tem fé. Eu não tenho essa fé, eu confesso. Eu não tenho essa fé de menino. Ninguém me engana com essas conversinhas. Com esse amor. O amor que eu conheço é esse que eu acabei de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Esse é o amor que eu conheço. Esse é o amor de Cristo. Agora, usar a palavra de Deus, o amor para arrancar a oferta das pessoas milionárias, pode colar com muitos. Sabe por quê? Muitos caem nisso. Porque a Bíblia diz, por falta de conhecimento o povo perecerá. Está faltando isso aqui, quando os irmãos começarem a ler isso aqui, vão entender o que é evangelho. Vão entender para que servem os dízimos e as ofertas das igrejas. Vão entender o que é amor. Vão entender o que é evangelho. Essa é a realidade. Eu venho falar aqui, dentro da palavra de Deus, e vendo tantas coisas absurdas nas igrejas evangélicas, cristãs que dizem que amam a Deus, que pregam o amor. É certo que o evangelho tem duas bases, amor e justiça. Deus é amor e justiça. Mas hoje eu não vim falar da justiça, eu vim falar do amor, do evangelho, o verdadeiro significado, a pureza do evangelho. Hoje eu vim falar do verdadeiro evangelho que não está existindo. Não está existindo em 90% das igrejas. Então, em nome de Jesus, vamos acordar e estudar a Bíblia. Vamos acordar. E esses presidentes, pastores, não estou falando para todos não, estou falando para esses que são negligentes, que fecham os olhos para os necessitados enquanto eles estão viajando de jatinho, de carros luxuosos, mansões, não falta nada para eles, quando falta tudo para as ovelhas. Acorda enquanto há tempo, começa a viver o verdadeiro evangelho. Distribua com os irmãos, com as ovelhas, alimenta as ovelhas com o que vocês têm. Ninguém vive só de palavra não. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Se ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o homem precisa do pão e também precisa da palavra. Palavra não enche barriga não. Não enche barriga. Palavra não paga a conta não. De forma alguma. Irmão, se você tem fé, vem aqui e faça um voto de R$ 1.000. Deposite tanto porque Deus vai restituir. Não é bem assim que as coisas funcionam não. Jesus disse, esforce, trabalhe, que tem as coisas, esforce e trabalhe. Esse evangelho aí eu não conheço. Mas ninguém quer pregar esse evangelho. Esses que falam que se você ama a Deus, entregue tudo, eles não entregam nada para Deus. E não entregam nada em benefício da igreja das ovelhas. Nada. Esses que têm mansões, casas luxuosas, carros luxuosos, eles pegam os carros deles de luxo, as mansões dele de luxo, a conta bancária dele e divide com os que não têm. Não faz isso, mas exige, usando a palavra de Deus, que todos dê até o último centavo furado, porque se não der, não ama a Deus e não serve como membro da obra de Deus. Aí eu pergunto, Jesus está feliz com esse evangelho? É por isso que em Mateus Jesus disse que nos últimos dias muitos dirão, Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa, curei, preguei. Se por ser demônio, Jesus vai dizer abertamente, afastai-vos de mim, maldito. Eu não conheço vocês. Eu tive fome, tive sede, estive nu, estive na prisão e vocês não fizeram nada por mim, não me visitaram, não me deram roupa, não me deram comida, não me deram água, não me vestiram. Vocês não me visitaram na prisão. Quando Jesus fala isso, ele está falando justamente acerca dos irmãos que estão padecendo.
Isso é evangelho. Que Deus vos abençoe. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, se é de manhã, se é tarde, se é à noite. Mas no momento que você assistir esse vídeo, que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse vídeo. E que você seja edificado. E que você leia a Bíblia, a palavra de Deus, para que não seja enganado. Esse é o verdadeiro evangelho. Atos dos Apóstolos. Isso sim é uma forma de amar. Isso sim é uma prova de amor. Dividir com aqueles que não têm. Não ser egoísta e pensar só em si. Que esses líderes que falam essas coisas, mas não faz, que eles venham se arrepender de verdade, para que sejam salvos e comecem a viver esse evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se eles amam a Deus e amam a obra de Deus, comece a pegar o seu luxo e a dividir com aqueles que não têm. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.